Bom, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade àquele conteúdo do modernismo, como eu havia prometido, com a segunda geração modernista, que vai de 1930 a 1945, também chamada de geração regionalista. Então, ela é conhecida por esses dois nomes: geração de 30 ou geração regionalista, né? Nos grandes vestibulares, concursos, provas, essas duas nomenclaturas aí são utilizadas. A geração, como já dito anteriormente, vai de 1930 a 1945 e teve como principal característica a defesa regionalista. O que é isso? Vocês lembram que durante a primeira geração modernista, a principal defesa dos autores era a defesa radical dos ideais nacionais, a ideia do nacionalismo, da nossa cultura, da nossa língua, do nosso folclore, né, dos nossos costumes, a defesa radical do Brasil, né, em detrimento do que vinha de fora. Excluir o que vinha de fora e valorizar aquilo que é nosso. E aí essa segunda geração, ela ampliou essa ideia no sentido de entrar ainda mais no Brasil, metaforicamente falando, e tratar de problemas bem específicos de uma parte do Brasil que era desconhecida pela maioria da população, né? O Nordeste, principalmente, o Nordeste pobre, miserável, faminto, o Nordeste que vivia sob o mando dos coronéis, os retirantes, todas aquelas figuras que vocês devem conhecer já. Então, por isso chamada de prosa regionalista, por fixar-se nessas regiões. Existiu também a prosa regionalista gaúcha, né, comandada por Érico Veríssimo também, que tratou dos costumes lá da região sul, bem interessante, uma prosa muito rica, né, e bem educativa para quem quer conhecer mais sobre aquela região, e mais principalmente também o regionalismo nordestino. Eles eram caracterizados pela denúncia social. A intenção desses autores era denunciar todas as mazelas, todas as desgraças, todas as problemáticas acontecidas na região Nordeste. A maioria deles nordestino, conhecia bem a realidade e queria denunciar para o resto do Brasil tudo aquilo que estava passando. A gente vê hoje documentários, programas investigativos denunciando a violência em cidade tal, em bairro tal. Era mais ou menos isso que eles tentaram fazer, de maneira a juntar ficção e realidade. Eram obras fictícias, mas que traziam problemas reais, que eram a questão da seca, da fome, da miséria. Então foram obras muito importantes nesse sentido, né? A questão da relação do eu com o mundo, que é como esses humanos, esses seres humanos se encaixavam nessa realidade, como essas pessoas se encaixavam nessa realidade, né? Então esse regionalismo foi importante nesse sentido, porque mostrou realmente a verdadeira cara de um Brasil que poucas pessoas conheciam. O Brasil ainda era muito restrito, ou pelo menos a grande parte, né, da imprensa e cultura ainda era restrita a Rio, São Paulo e as cidades mais urbanas. Então a maioria das pessoas ainda desconhecia, a maioria das pessoas dessas regiões, né, desconhecia a realidade do restante do Brasil. Então eles assumiram para si, os autores, essa responsabilidade de mostrar e construíram obras muito importantes em relação a isso. Quais foram as principais características dessa geração? Primeira delas, consciência do subdesenvolvimento. Eles sabiam que o nordestino era um homem subdesenvolvido, no geral. Eles não tentaram florear as coisas, não tentaram enfeitar, eles mostraram a realidade nua e crua. Claro, ficcionalmente, né, com história de ficção, mas era história de ficção que mostravam no fundo a realidade nua e crua. Por isso também chamada de neorrealismo.
que foi a proposta do realismo, trazer o real para a literatura. Então, por isso também chamados de neorrealistas, né? Eles tentaram mostrar a realidade suja, feia, violenta, mas era a realidade. Mostrar que a literatura também tem esse papel. Boa parte deles tomou meio que uma radicalização ideológica. Foi historicamente o momento do surgimento do comunismo. Muitos deles tiveram contato com essas ideias e assumiram para si essas ideias comunistas. Inclusive alguns deles tendo sido presos devido a isso, mas a grande maioria desses autores nordestinos assumiu para si essas ideias comunistas, sociais, e isso foi tratado de maneira bem forte nas obras deles, né? Predomínio da narrativa regional, como eu disse, histórias que se passavam nos sertões do Nordeste, histórias que se passavam naquelas áreas mais pobres, mais miseráveis, seca, né, miséria, denúncia social, mais uma vez, tentando denunciar tudo aquilo que acontecia no Nordeste e que a maioria das pessoas também, como eu já disse, não conhecia. E o romance psicológico, porque no meio de tudo isso eles tentavam trabalhar também o que se passava na cabeça daquelas pessoas. Então foi uma junção mais ou menos dessas duas coisas. E aí, qual é o contexto histórico de tudo isso? Primeiro, um Brasil que estava se desenvolvendo com muitos problemas, assim como sempre foi na nossa história. E aí foi quando também eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Brasil e mundo passando por profundas crises nas décadas de 30 e 40. Então a literatura ela é reflexo desse momento histórico. O homem da época foi que escreveu, então era um homem que viveu todas essas angústias, todas essas revoluções, Segunda Guerra Mundial, e isso influenciou na literatura da época. O que foi que aconteceu de importante nessa época? Nós tivemos a bomba atômica, foi um dos momentos mais incisivos e decisivos, né, assim, que pode se destacar, sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, todo mundo conhece. No mundo nós tivemos a crise da Bolsa de Nova York, que foi a pior crise da história recente americana, a maior recessão da história dos Estados Unidos, milhares e milhares de pessoas perdendo tudo que tinham, onda em massa de suicídios, pessoas pulando do alto lá dos prédios, né? Foi uma coisa assim realmente muito impactante. Aqui no Brasil a crise do café, e isso também é reflexo da crise da Bolsa. A crise do café fez com que os barões do café, que até então dominavam culturalmente e financeiramente, né, a sociedade brasileira, perdessem tudo. Foi uma época também de bastante crise. E o surgimento do comunismo, as ideias de comunismo, né, as questões sociais, que, como eu disse, impactaram bastante as obras dos autores dessa época. Obras que ainda eu vou trabalhar em um outro vídeo. A gente vai conhecer um pouquinho mais de cada um dos autores nos próximos vídeos. Hoje eu vou ficar só com as características gerais, mas a gente vai conhecer daqui a pouquinho também em outro vídeo os principais autores. Repetindo, características da prosa neorrealista: caracterizados pela denúncia social. O que foi, mais uma vez, isso daí? Eles tentaram abrir os olhos da grande parcela da população que vivia no seu mundinho, nem sei se pode dizer isso, né? No seu mundinho colorido, lá nas grandes capitais, e que desconhecia tudo que passava aqui no Nordeste, tá? E aí eles tentaram trazer o verdadeiro documento da realidade brasileira. Histórias fictícias, mas que tinham como pano de fundo problemas reais, né? Regionalismo ganhando força, busca do homem nas diversas regiões. E aí vejam que aí o slide fala de capitalismo. Por que ele vai falar isso? Para se opor, como eu falei, às duas ideias, capitalismo versus comunismo, né? Eles tratam da realidade capitalista, exploração de pessoas que trabalhavam na terra, produziam alimentos, mas não eram donos daquilo que produziam. Os movimentos migratórios, aquela questão realmente do surgimento aqui nas grandes cidades, das favelas, das periferias, que foram das pessoas que vieram lá do interior para cá. E como eu disse também anteriormente, miséria, fome, seca,
Tudo isso retratado muito bem por esses autores. A primeira obra, apesar de não ter tanta importância, é A Bagaceira, de 1928, de José Américo de Almeida, mas a gente vai trabalhar as outras e os outros autores em obras, em um vídeo que eu vou postar daqui a pouquinho, e aí a gente vai conhecer mais um pouquinho de cada um deles. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Continuem os estudos. Qualquer dúvida me procurem. E até já.